Olá, boa noite. Hoje é o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Como prometido, preparamos uma live aí para informar a população sobre um assunto tão importante e pertinente que é a disfagia. E eu convidei duas colegas fonoaudiólogas e também pós-graduadas em disfagia para falarmos um pouquinho da importância desse dia e batermos um papo sobre o assunto. Vou chamá-las nesse momento. Só um minutinho. Nós estamos com a Débora. Ah, Larissa entrou. Boa noite, meninas. Agora sim, tudo bem? Agora sim, boa noite. Boa noite, Nós tudo estamos bom? aqui com as maravilhosas fonoaudiólogas também, né? Pós-graduadas em disfagia. Débora Cajá Santos. Oi, Débora. Olá! E a fonoaudióloga Larissa Ugnin. Larissa, boa noite. Boa noite. Então, nós resolvemos fazer essa live, né, hoje, dia 20 de março, Dia Nacional de Atenção à Disfagia, para conscientizar a população, né, desse assunto tão importante. E olha que bacana, meninas, nós temos um Dia Nacional de Atenção à Disfagia, uma área que é tão temida por muitos fonoaudiólogos e que a gente sabe que requer muito conhecimento, atenção, para que a gente faça uma intervenção direcionada, né, a esses pacientes e com cuidado, porque nós lidamos com pacientes de risco, né, diga-se de passagem. E essa data, ela foi instituída pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e tem alguns objetivos aí que nós gostaríamos de deixar para vocês. Primeiro, né, alertar a população sobre os sintomas, alguns sinais da disfagia. Daqui a pouco a gente vai saber o que é. E divulgar também informações, né, para a população sobre esse assunto, que é tão pertinente e tão importante. E orientar também o que fazer diante das suspeitas de doença. E ampliar esse debate, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, tendo um bom bate-papo, né? Iniciaremos esse bate-papo para falarmos um pouquinho desse assunto que é a disfagia. Então vamos lá, vamos começar com a Larissa. Larissa, tudo bom? Mais uma vez, seja bem-vinda. E eu gostaria que você falasse para a gente, né? O que é a disfagia? Quais são os sinais e sintomas que a população deve ficar atentas? Então, boa noite, né, a todos novamente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Aline por ter feito esse convite, né, para falar sobre a fonoaudiologia, sobre a disfagia, que é uma das demandas que a gente tem corriqueiramente. Desde que eu me formei, sempre atendi, né, pacientes com disfagia, e é um tema que ganha o meu coração, sempre. Então, assim, é importante dizer que a disfagia não é uma doença. A disfagia é o sintoma de alguma doença, né? É um sintoma que pega a deglutição. Quando a pessoa vai engolir qualquer alimento, sólidos, macios ou água, líquidos, né? Enfim, qualquer coisa que a pessoa vá comer e ela apresente dificuldade para fazer isso, então a gente fala que ela tem disfagia. E a disfagia, ela não é típica de uma faixa etária. Todas as pessoas podem ter disfagia. Bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? Então, todas as pessoas estão sujeitas a ter alguma doença que tenha esse sintoma, a dificuldade de engolir, que tem o nome científico, né, de disfagia. Então, quais são esses sintomas? Tossir quando está engolindo, fazer pigarro, né, raspar a garganta toda vez que engole uma porção do alimento, ter esse sintoma, sentir essa necessidade de raspar a garganta, né? É um sintoma, é uma característica de quem tem disfagia. Demorar demais para fazer uma refeição, às vezes a pessoa fica mais de 30 minutos para fazer uma refeição. Isso também é uma característica de disfagia.
a pessoa está comendo, se alimentando e começa a espirrar ou começa a ter coriza, né? É também uma característica. A perda de peso repentina pode ter também a disfagia como responsável, né? Então, assim, a voz da pessoa mudar, ficar uma voz diferente da que é comum para ela, ficar uma voz que a gente chama de voz molhada, significa que o alimento está tentando entrar, né, para o pulmão e não para o estômago onde ele deveria ir. Então, esses são os sintomas. E também, quando a pessoa tem muitas pneumonias, né, pneumonias repetitivas, acende uma luzinha que também pode ser um sintoma de disfagia. Isso aí. E bacana você falar sobre a questão da voz, né, Larissa? Porque está totalmente interligada ali quando a pessoa ela tem alguma dificuldade, algum tipo de alteração, pode ser algum sinal, algum indício também, né, de alteração na deglutição, porque estão totalmente interligados ali, né? Eu falo assim para os meus pacientes que a gente usa as mesmas estruturas para respirar, para falar e para comer. Então, tudo tem que estar muito sincronizado para que a gente consiga fazer todas essas coisas. Então, uma alteração em qualquer órgão que esteja envolvido nesse sistema vai desandar alguma coisa, né? Então, por isso que a gente tem o sintoma de coriza, que é o alimento, ele tentou ir para o nariz, então a gente não fez uma proteção de via aérea superior adequada, então esse alimento desencadeou o pigarro, ou, perdão, desencadeou a coriza, desencadeou os espirros, né? E a tosse, o engasgo efetivo mesmo. É porque o alimento tentou ir para o pulmão e não para o estômago. Então, o corpo ele dá os sinais para a gente de que não está certo, né? A harmonia não está acontecendo. E Isso aí a aí. gente chama de disfagia. Correto. E aí é importante, né, as pessoas estarem atentos a esses sinais e sintomas, né? Porque às vezes as pessoas têm algum determinado sintoma por não conhecer o assunto, né? Que pode desencadear essa dificuldade na deglutição, acabam não sabendo o que fazer, né, nesse momento, né? E Verdade. aí acaba sendo agravado o quadro dessas pessoas, né? A gente Aí, também ouve muito assim, ele sempre tossiu quando Sim. comia. Ele sempre foi desse jeito. Não é comum, gente, não é normal tossir quando está se alimentando. Não é normal. A gente não pode achar que isso é normal. Não é normal. e sabe o que eu vejo? Que quando chega pra gente, nesses casos que a família acha muito normal, já chega num estágio assim que já agravou. Esse paciente já foi internado por conta de uma pneumonia broncoaspirativa, vem pra gente porque houve recorrência da mesma, né? E é interessante sempre estar alertando que não é comum esses sintomas, mas eu observo também aqui na região alguns familiares com esse mesmo discurso. Sempre foi assim, sempre foi assim. É. E às vezes não dão a devida atenção que o assunto requer, né? E é aí que às vezes usamos aquela famosa frase, é aí que mora o perigo, né? Verdade. Agora vamos lá. Obrigada, Larissa, por ter nos esclarecido sobre esses sinais e sintomas da disfagia, o que é disfagia também, né? Agora, Débora, fala um pouquinho para nós, Débora, sobre os fatores de risco e a importância da intervenção fonoaudiológica. Então, um dos fatores de risco, né, é na fase oral. Então, ali tem uma ausência de dentição, tem uma boca seca, tem uma disfunção dessa língua que é responsável, né, para movimentar esse alimento. Então, tem uma dificuldade ali no preparo desse alimento e aí esse paciente vai ter maior dificuldade. Uma vez que esse alimento não foi preparado, ele vai ter dificuldade. Temos as questões também neurológicas, né? O que eu vejo mesmo no consultório, e é recorrente, e acredito que para as meninas também, são as questões relacionadas ao Parkinson, Alzheimer,
a questão do AVC, que vão influenciar ali nas habilidades motoras, vai atrapalhar, vai influenciar muito na questão da coordenação, dessa harmonia que a Larissa falou, né? Acaba ficando afeta também a questão sensorial. Então, se você não consegue, se esse paciente não consegue perceber esse alimento, ele não vai conseguir controlar esse alimento e pode acontecer ali um escape desse alimento e esse alimento pode ir para o pulmão, incorrendo aí numa pneumonia broncoaspirativa, né? Pode haver também as questões relacionadas ao psicológico. Eu vejo que se fala muito pouco da disfagia relacionada à questão psicológica, né? Que é quando essa pessoa tem uma depressão, né? Essa pessoa teve alguma questão ali com alimento. Eu já recebi pacientes no consultório, por exemplo, que não queriam comer um determinado alimento porque comeu uma vez, engasgou. E ela já não quis mais comer de jeito nenhum. E isso acabou influenciando também na ingestão de outros alimentos, porque se associava muito, né? Eu engasguei uma vez, eu vou engasgar outra vez. E a mãe, assim, desesperada, porque não conseguia alimentar adequadamente, né, essa criança. Temos também questões relacionadas, né, a tumores, que faz uma constrição, não permite que esse alimento consiga ir para o esôfago, né? Os refluxos também gastroesofágicos, que acabam irritando, né, a estrutura e não permite, né, que esse alimento siga o seu caminho, vamos colocar assim, adequado. Não vai para o esôfago e essa pessoa acaba sentindo dor. E como se a gente pensar que o alimento ele serve para sentir prazer, a gente precisa sentir prazer no que a gente come, né? Esse paciente acaba perdendo peso por não se alimentar justamente por conta desses sintomas, né? Dessa causa. E é muito importante a intervenção fonoaudiológica. Primeiro, né, que a gente vai avaliar para poder inserir ali uma estratégia específica para cada caso e cada estágio da disfagia, né? A intervenção também, ela visa a prevenção, né, para que aquele paciente ele não tenha um quadro agravado, né, uma broncoaspiração e acabe sendo internado por conta dessa broncoaspiração e, infelizmente, em alguns casos, quando a intervenção, né, quando não existe essa prevenção, esse paciente pode acabar morrendo, né, e isso não é o que a gente quer, então a gente entra com essa prevenção e a habilitação desse paciente para poder deglutir, né? A partir do momento que a gente consegue fazer, né, a reabilitação desse paciente para uma deglutição segura, a gente também promove a qualidade de vida desse paciente, né? Eu falo sempre, né, que a disfagia, e a gente sabe disso, é a área de risco. Como é uma área de risco, eu sempre costumo dizer, é a única área da fonoaudiologia, a gente escuta muito isso, né? Que pode matar, levar o paciente a óbito, justamente porque nós lidamos com pacientes de risco. Então, a intervenção, ela precisa ser uma intervenção precisa através da avaliação e você também, né, nós como especialistas da área, precisamos conhecer, né, e ir a fundo aquele caso para saber como atuar e como intervir. Porque uma intervenção mal feita, eu posso trazer mais risco para esse paciente. Sim, sim. E não existe uma receita de bolo, né? Se a gente pensar que essa disfagia é um sintoma de alguma patologia, e se a gente pensar também que cada paciente tem um contexto, a gente vai ter que pensar em exercícios, intervenções muito específicas para esse paciente. Então, não existe uma receita de bolo, porque eu observo também que talvez um paciente ou outro tem uma resistência e acha que abriu lá no YouTube, um sobrinho, um neto abriu no YouTube, viu um exercício, meu sobrinho viu o exercício, eu estou fazendo,
vai dar certo. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Existe uma intervenção muito específica para cada paciente. Cada caso é um caso e cada patologia para o sintoma daquele paciente vai ser diferente, né? Então, assim, não é porque você viu lá na internet exercícios exercícios de deglutição para pacientes com AVC que vai funcionar com determinado paciente. Débora, você falou sobre a questão dos fatores de risco, né? E voltando um pouquinho lá atrás, você iniciou falando sobre a disfagia oral, aquela fase primária ali. E às vezes é essa fase que as pessoas não dão importância, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que tiveram a disfagia orofaríngea, né, na fase oral, né? Ou seja, coloca um alimento na boca, às vezes a pessoa está com o alimento na boca, está conversando, aí acaba escapando esse alimento, né, em moléculas ali, e aí acaba indo parar na região, na parte, né, ali respiratória, a pessoa acaba tossindo, é o primeiro sinal aí, né, que escapou alguma coisa aí. E geralmente quando é antes dessa tosse e durante é ok. O problema é quando essa tosse ocorre depois da deglutição, né? E as pessoas não dão importância para isso, né? Então a gente sabe que também tem essa questão da disfagia oral, aquela fase primária, né? Então a gente também é um quadro de disfagia. Então se você, né, o paciente coloca comida na boca, então tem que se evitar conversar, falar, porque tem toda uma concentração para mastigação, para deglutição, né? O mecanismo ele está em funcionamento. Sim. E aí, Sim. nessa hora, as pessoas às vezes não ficam atentas a isso, né? E aqui na região, né, a região que eu tô é de interior. E eu observo que os meus pacientes, a maioria dos meus pacientes, né, disfásicos são pós-AVC. E o que acontece? A mastigação deles é um padrão. São pessoas que trabalham na roça e que a vida toda acostumaram a mastigar bem rápido, comer bem rápido e ir para poder fazer seus serviços, seus afazeres, né? Ali da roça, e que quando sofre um AVC, tem muita dificuldade. Então, o que eu observei durante esse tempo que eu tenho tratado esse perfil de paciente? Que quando eu consigo melhorar esse tempo de mastigação, esse preparo aí dessa comida, eu consigo reduzir de forma significativa os episódios de tosse e de engasgo. E assim, é muito claro. Melhorou ali porque ele preparou aquela comida da forma adequada e consegue deglutir, né? Então, assim, é muito importante que você falou essa parte da fase oral, porque muitas vezes as pessoas acham que é muito fácil, muito simples. É fácil e simples para nós, que somos, né, que estamos com a função toda perfeita, mas para um paciente que tem uma alteração, não é tão simples assim, ainda mais que quando esse paciente ele tem esse histórico de comer muito rápido para poder fazer, né, as suas funções. E eu vejo que funciona assim muito. E pelo menos 80% dos meus pacientes, eles que apresentam, né, esse perfil, quando nós alteramos, né, o tempo mastigatório ali, adequamos, eles têm uma melhora muito boa. Claro que existem outros fatores também, né? O fono, ele também adapta, né, a consistência do alimento para cada caso. Que a gente faz, nós somos responsáveis por trabalhar essa deglutição com cada uma das consistências para a gente poder evoluir a consistência e chegar a essa consistência normal. Mas a partir do momento que a gente consegue melhorar esse preparo desse bolo alimentar com a consistência adequada, a gente consegue ver uma redução muito grande dos episódios de tosse e engasgos. Débora, e uma coisa muito importante, né, dentro da intervenção fonoaudiológica é que nem sempre, né, mesmo com a intervenção do fonoaudiólogo, né, por exemplo, se é um paciente que ele está em uso de via alternativa, vamos citar esse exemplo da gastrostomia, por exemplo, nem sempre a intervenção, né, vai ser reabilitar a via oral desse paciente, Sim. vai ser, né?
Então, é muito importante dizermos isso também, porque temos pacientes que eles têm, né, fazem uso de via alternativa de alimentação, que é a GTT, a gastrostomia, e o nosso trabalho é estímulo de via oral. É claro que a gente trabalha para que esse paciente tenha uma evolução, a gente reabilite via oral e ele volte a fazer o uso da via oral e comer pela boca, correto? Mas nem sempre isso é possível. Então, vai depender de cada quadro, cada caso é um caso, e a gente precisa, independentemente, intervir, né, fazer estímulo de via oral, para gerenciamento de saliva. Esse paciente ele precisa, né, deglutir a saliva, para não acontecer episódios de engasgas, porque a gente vê que é muito comum isso, né? Excesso de saliva e o paciente acaba broncoaspirando saliva. Então, isso é muito importante, né? Uma coisa muito importante da gente ressaltar também é a higiene oral, né, desse paciente. Sim, Às vezes eles chegam não possibilitados de comer pela boca, comendo com o auxílio da via alternativa, e é bem comum as pessoas pensarem assim, não come pela boca, então não precisa de higienizar a boca, né? E isso não é verdade. A gente precisa de uma boa higiene oral sempre, porque a pessoa pode broncoaspirar a própria saliva. E é sim. muito mais fácil tratar uma broncoaspiração de uma saliva limpa do que de uma saliva que está suja demais, excessivamente, né? Então, seria uma pneumonia muito mais leve, com uma medicação mais branda, né? Menos agressiva do que uma pneumonia que veio de uma boca muito suja. É, e aí a Débora disse assim que os pacientes dela comem muito rápido. E a gente ouve muito assim também. Sempre foi assim. Ele come desse jeito. A vida toda foi assim, né? E às vezes as coisas que a gente pede na nossa avaliação, né? A gente vai observar, são coisas mínimas, mas que mudam completamente o ato de alimentar o paciente. Assim, trocar um utensílio, ele come muito rápido, então vamos tirar essa colher grande, vamos colocar uma colher que não cabe muita comida dentro. E isso faz uma diferença muito grande, traz segurança. Eu falo sempre assim, não é comer a qualquer custo, é comer com segurança. Isso. Doutor, eu dei uma banana para ele. Ele comeu. Ele comeu, mas e como que ele comeu? Que segurança que ele tinha quando ele estava comendo, né? Então, são detalhes, mas que Fazem podem diferença. virar uma. Exatamente. E Eu, Larissa, é tão importante essa questão que você colocou ali agora, que na nossa intervenção fonoaudiológica, a gente precisa estar ali lado a lado com a família do paciente, a família com a gente, né? E às vezes um dos maiores desafios que nós, fonoaudiólogos dessa área de disfagia, encontramos, né? É a questão da resistência da família, às vezes da teimosia da família em querer ofertar algo que o paciente por conta própria, né? Então a gente sabe que a partir do momento que se tem a disfagia, a gente precisa ter alguns cuidados, né? E quebrar também alguns padrões que foram colocados lá atrás, que até então eram daquela forma, mas que hoje precisarão ser adotados de outra forma para que ofereça segurança a esse paciente. Exatamente. Verdade. E realmente é um desafio à família. Né? Existe aquele que fica com dó, mas ele vai comer só essa comida amassada. Ele só vai comer isso, mas ele está tão acostumado a comer um feijão tropeiro, uma carne assada. E tem alguns, infelizmente, alguns familiares que dão. E aí a gente tem um agravamento do caso, né? Infelizmente. Então é importante realmente esclarecer para essa família e alertar sobre os riscos, né? Que de repente aquele momento ali é só um processo, que a gente vai conseguir em algum momento dessa reabilitação
com que esse paciente consiga comer por via oral. Mas o importante é respeitar o processo do paciente. Que nem a Larissa falou, é não comer a qualquer custo, porque a gente tem que visar, acima de tudo, a segurança e a qualidade de vida desse paciente. Sim, sim. E isso é muito importante, né? Então, esses desafios a gente também encontra pela frente, né? Então, a gente precisa estar ali lado a lado com a família também precisa seguir as orientações do fono, que é muito importante, porque nós estamos ali trabalhando para que ofereça o mínimo de risco para o paciente e a maior segurança, né? Então, a gente precisa ter esse apoio da família também em seguir as orientações, né? Deixadas por nós ali, para esse paciente, né? Larissa, fala um pouquinho assim, você tem algum caso aí que você queira citar a questão da sua intervenção fonoaudiológica, o quanto foi importante essa intervenção na vida desse paciente? Ai, todos os dias, gente, minha vida é atender paciente disfálico. E é muito gostoso, porque assim, eles esperam a gente, né? Ou eu posso falar de hoje, é um paciente que eu fui atender, a família me ligou, doutora, você tá chegando? Aí eu tô a caminho, tô chegando. Quando eu cheguei na casa, assim, tava já quase em frente, aí eles já me receberam assim, a gente tá aqui com a comida pronta, te esperando para poder ofertar, porque é uma paciente que chegou de uma internação agora e ela tá usando, ela comia por boca, mas já comia comida pastosa devido ao quadro dela. E só que ela veio do hospital com uma sonda nasoentérica, né? Que é aquele caninho que fica no nariz e leva a comida até o estômago. E aí ela, por enquanto, só pode comer quando eu oferto, porque ela ainda está em reabilitação dessa internação, né? E aí hoje ela comeu bastante. Como é lindo, né? Ver o paciente tendo o prazer de comer, porque eu falo que nós somos brasileiros, brasileiro gosta de comer, né? A pessoa chega na casa da gente, é um cafezinho, é um aniversário, é comida, vai ver um jogo de futebol, é churrasco. Então, assim, o brasileiro, ele gosta muito de celebrar a vida comendo. E né, o nosso prazer, enquanto fonoaudiólogos, é permitir, né, que essa função seja reabilitada e que a pessoa possa fazer suas refeições normalmente, né? Sim. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Me alegra o coração, assim, saber que ficou ali com a barriguinha cheia de comida de verdade. Que bom, né? Débora, você algum caso para citar para gente? Olha, eu lembro de um caso que esse me marcou, tá? A paciente pós-Covid, né? Estava para poder receber alta, mas para poder conseguir tirar a naso ia precisar passar pela avaliação fonoaudiológica, né? Eu lembro que eu passei uma semana indo, porque estavam também tirando a traqueostomia, né? Então era uma equipe em prol daquela paciente para que ela saísse logo do hospital por conta do período que nós estávamos na época, né? Para que ela não ficasse lá e tivesse outras complicações. E todo mundo lembra que naquela época foi uma loucura, né? Era tudo muito novo, era tudo muito novo. E eu cheguei quando eu ofertei a comida e que ela colocou na boca, eu lembro que ela fechou os olhos e comeu aquela comida, foi até uma sopinha com tanta vontade e a alegria. Eu lembro que ela comia cada colherada ali, ela fechava os olhos, nossa, que delícia. Que delícia! E ela agradecia a Deus. E aí eu observei, né? Fiz alguns exercícios com ela, que ela morava no interior, então ela ia sair dali e tinha que sair pronta. E para mim foi muito importante, né? Porque fiz avaliação, fizemos algumas intervenções e que surtiram efeito, porque ela saiu sem a tráqueo e saiu sem a naso, né? Legal. E assim, foi um caso Bacana. de sucesso que eu nunca esqueci. Foi um caso, porque todo mundo, eu lembro que na época aqui nós não temos muitas fonos,
E as que tinham não queriam ou não poderiam estar atendendo esse caso. E eu fui. Foi assim, um caso que me marcou, porque a felicidade daquela senhora em comer, em poder comer o Satisfação, alimento, né? né? E a gente passou um tempinho ali fazendo os treinos. E quando ela conseguiu sair sem nada daqueles aparelhos que ela ficou, eu lembro que ela ficou, acho que foi 42 dias internada. E o pessoal nem já estava desacreditado. Então, assim, foi todo um processo. E a intervenção foi de, Total sabe, importância, né? foi algo assim, foi gratificante para ela e foi gratificante para mim. Para a gente que é fonoaudiólogo, né, especialista da área, é muito gratificante quando a gente consegue a evolução, né, desse paciente com sucesso. Eu tenho um caso recente de uma senhora, né, que sofreu AVC e pós AVC ela teve algumas sequelas e ela recebeu alta e veio para casa, né, com a gastrostomia. Havia alternativa de alimentação. E aí os médicos disseram para ela que ela não ia voltar a comer pela boca. E nós fizemos, né, fiz 8 sessões com ela, né, fiz toda a intervenção, fizemos um protocolo de desmame de sonda, graças, né, à intervenção, à força de vontade, à fé, né, também que é importante que o paciente também tenha ali, né, com 8 sessões foi realizado o desmame dessa sonda, né? Então, assim, é muito gratificante, ela estava muito feliz, assim, porque o paciente fica feliz e a gente fica mais feliz ainda por poder conseguir uma evolução, às vezes, em tão pouco tempo, né? Então, assim, graças a Deus está reabilitada via oral, está com uso de todas as consistências e a paciente está lá, feliz da vida. Tem o caso também de um bebê, a gente não atende só adultos, né, meninas? Atendemos crianças também. E tem um caso de um bebê que eu atendo, né? Comecei a atendê-lo aos 10 meses e ele sofreu uma queda importante, né? Uma queda de uma cama, aos 6 meses de vida. E a gente sabe que esse período é um período que a criança ela tem um desenvolvimento de áreas importantes, né? A motora, a questão também da introdução alimentar, né? A fase da linguagem de balbucio. Então, foi justamente nessa época que essa criança sofreu essa queda. E aí ela teve um coágulo, né, na cabeça e chegou a passar por cirurgia, porém ela ficou com sequelas neurológicas, né? Hoje a criança ela está em estado com sequela vigil, é aquela criança que parece que está em estado de alerta, né, abre e fecha os olhos, porém não oferece, né, estímulos, né? Mas apesar desse quadro, olha que interessante, na avaliação, por isso que a avaliação fonoaudiológica ela é muito importante, porque foi percebido e detectado na avaliação que essa criança ela conseguia administrar saliva, conseguia fazer uma boa deglutição, tinha uma boa expulsão laríngea, e aí fui trabalhando o estímulo, né? Da via oral, porque até então estava em desuso, porque essa criança hoje ela usa GTT e também a traqueostomia. E aí nós fomos trabalhando, estimulando a via oral da criança, né? A sucção, primariamente, depois os estímulos com massagens, enfim, extraoral, intraoral. E a criança foi se percebendo que poderíamos evoluir. E aí, aos pouquinhos, né, foi ofertado ali 2 ml na seringa do próprio leite, né, que é ofertado a nutrição pela GTT, a criança dava conta. Hoje, né, nós já fizemos poucas sessões, mas hoje ela já consegue dar conta de 8, né, ml na seringa do próprio leite. Olha que legal! E não tem intercorrência de engasgo, de tosse durante esse momento. E assim, a mãe fica feliz da vida. Então, assim, é muito importante essa intervenção fonoaudiológica, porque a gente vê o quanto a gente consegue, né, reabilitar, intervir ali no paciente e ter essa satisfação, tanto da família, quanto nossa também, né, enquanto fonoaudiólogos.
Essa live, gente, ela foi mais para chamar a atenção da população para esse tema tão importante que é a disfagia, né? Então, foi mais para conscientização. Estou falando isso porque tem uma pergunta aqui. Nós não vamos abrir hoje para perguntas, mas eu vou ler a pergunta aqui, porque eu já citei sobre isso, é da Sabrina. Ela pergunta assim: a criança que nunca se alimentou via oral, fez uso da gastro, tem a possibilidade de começar a se alimentar via oral? Lembra, Sabrina, que eu falei lá no início, né, na minha fala? Tudo depende, na vida tudo depende. Depende do quadro de base dessa criança, depende, né, do que há por trás disso, né, para que a gente consiga aí uma evolução ou um trabalho em conjunto, né, com a gastro. Então, tudo vai depender, né? Igual eu falei, nem sempre a gente vai conseguir reabilitar a via oral totalmente do paciente. Ele vai continuar com a gastro ali. Mas vai depender muito, depende da situação, depende do quadro de base. Então, isso vai depender, tá bom? Meninas, mais alguma coisa? Existem também, né, aqueles pacientes que eles fazem a via mista algumas vezes. Sim, Então, sim. Eu já tive paciente que ele não tinha não tinha tirado ainda, né, a GTT. Eu nem sei como é que ele está hoje, porque depois de um tempo a gente não conseguiu, provavelmente por questões, né, financeiras, mas algumas vezes o paciente ele consegue fazer uma via mista, né? Como a gente se dispôs, né, a se reunir e a convidar todo mundo para estar aqui nesse dia que é tão importante, eu queria deixar como uma mensagem assim, que engasgar, tossir durante a refeição, espirrar, não é normal. Então, assim, se você ou algum familiar acontece isso enquanto está se alimentando, faça uma consulta com um fonoaudiólogo, que é o profissional que cuida da função de mastigação, deglutição, fala, respiração, né? De todas essas funções. Não deixe de fazer uma avaliação, porque pode ter algo por trás, algo muito mais importante, né, por trás. Lembrando que a disfagia é só um sintoma de alguma coisa que está desandando no corpo dessa pessoa. E nós Isso. não Verdade. vamos ficar nessa, né? Nós vamos trazer outras lives, porque a disfagia é uma área muito ampla, né, da fonoaudiologia. Então, tem muitos assuntos dentro da disfagia que nós vamos trazer aqui em outras lives, em outras oportunidades, para esclarecer também a população, abrir a perguntas, né, meninas? Com certeza. Com certeza. Ó, nós queria agradecer as meninas por terem aceito o convite para participar da live. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar com vocês, discutir um pouquinho dos casos. Eu já estava com Obrigada. saudade de encontrar com vocês, viu? Com certeza. Também. Vamos marcar outras. Vamos. E que esse tema, né, seja assim relevante e seja também falado durante todo o ano, não só no dia de hoje, né? Porque é um tema muito importante, né? E gostaria de agradecer também a todos que nos assistiram. Meu muito obrigada. E até a próxima live, se Deus quiser. Amém. Tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite.